Bom, galera, vamos começar aqui o nosso curso de Forex, tá? Então esse curso eu vou estar divulgando apenas para o grupo da comunidade. Eu preciso que você que está assistindo este curso valorize o conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, tá? São conteúdos que eu vou passar aqui que poderia facilmente eu estar vendendo eles, são bastante experiências que eu vou passar para vocês. Então, assim, eu preciso que vocês peguem o conhecimento que eu passar para vocês e não repita, né, alguns erros que eu cometi no passado e também valorize, né, o conteúdo que eu vou estar passando aqui para vocês, beleza? Bom, primeira coisa de tudo, tá? Eu tenho que exemplificar o operacional que eu utilizo no Forex hoje, tá? Cara, eu tô no mercado desde 2016, e naquela época as coisas eram um pouco diferentes do que é hoje em dia. Hoje em dia, cara, qualquer digitada no Google que você der, você vai achar 1 bilhão de conteúdo para você estar assistindo, tá? Na minha época, isso não tinha, tá? Não tinha tanto conteúdo assim na internet como tem hoje em dia, beleza? Então, hoje em dia, cara, tu vai ver mil coisas. Vai ver um monte de estratégia X, vai ver estratégia Y, tá? Você vai ver o fulaninho que opera de uma maneira X agora, né, com a moda do SMC, que a galera começou a colocar termos novos, né, do que sempre existiu no mercado. Então, o que acontece, né? Fica um pouco confuso para quem está começando, né, no Forex agora. Porque assim, em OB, uma análise é uma, certo? Principalmente em M1. No Forex, tá? Análise é outra, porque no Forex a gente tem vários estilos de operações, como operações scalper, operações day trade, operações swing, ok? E os ativos também. Os ativos importam muito no Forex, tá? O ativo que você vai operar, o estilo de operação que você vai buscar naquele ativo, tudo importa, ok? Então, assim, você precisa, tá? Precisa ter o feeling ali do ativo, você precisa ter experiência com o ativo. Não adianta, já falei isso, vocês pegar aqui 1 milhão de ativos e querer operar todos esses ativos que vocês não vão conseguir, cara. Vocês vão ficar ruim todos, entendeu? Você tem que ficar bom no ativo, não pode ficar medíocre no ativo, não pode ficar ruim no ativo, você tem que ficar bom no ativo, tá? Então, assim, então eu preciso que vocês, né, achem um ativo quando vocês forem operar por conta própria, né, e fique bom nele. Por exemplo, né, eu opero 3 ativos. Eu opero aqui o SHA-USD, opero o BTC e opero, né, o USD JPY. Eu opero 3 ativos. Uma commodity, uma cripto e uma moeda, tá? O SHA e o BTC, eles têm quase o mesmo feeling. Tem algumas variações ali de ambos, mas eles têm quase o mesmo feeling, quase o mesmo padrão ali de volatilidade. O SHA sendo superior que o Bitcoin em volatilidade, em números de pontos. O SHA sempre vai ser superior em praticamente todos os ativos que vocês vão operar, pelo menos no ano que a gente está atualmente, 2025. Então, o SHA é o ativo que tem mais volatilidade, é o ativo que tem mais números de pontos que você vai, né, em curto espaço de tempo. E depois dele a gente tem o BTC, que tem uma grande volatilidade também, tá? Então, dando um exemplo, o SHA, né, em períodos normais, sem grandes volatilidade, no dia ele está movimentando aí 2, 3, 4 mil pontos em uma linha reta, por exemplo. Em dias de extrema volatilidade, ultimamente, movimentou 10 mil pontos, 12 mil pontos. O BTC, né, em dias de grande volatilidade, né, movimenta aí 5 mil pontos no máximo, estourando. Em dias de volatilidade normal, movimenta aí 1.500, 2.000 pontos, né? Tendo alguns picos específicos que ele movimenta mais, né, do que isso, mas por padrão seria isso, tá? E temos o STJPY, que em grandes volatilidades movimenta aí 1.000 pontos, 1.200 pontos, 1.500 pontos, 2.000 pontos ali estourando num dia só. Tem dias específicos que podem movimentar mais, mas por padrão é isso. E dias, né, de volatilidade comum dele, ele movimenta aí 800, 700, 900 mil pontos, beleza? Então vocês conseguem entender a diferença, né, de ativo para ativo, tá? O lote no SHA é mais caro, né? No sentido de valor ali que você faz o cálculo, que eu já ensinei para vocês, que o STJPY, por exemplo. No STJPY, um lote cheio, se você fazer o cálculo por pontos, não vai dar o mesmo valor que você fazer o cálculo no SHA,
né? 100 pontos no STJPY de take ou de stop loss não é a mesma coisa que 100 pontos no SHAO USD, porque no SHAO fica mais caro, né? A conta fica, por exemplo, entrou com lot 1, 100 pontos é $100, mas STJPY, né, não é $100, tá? Seria em torno ali de uns 65, $66, beleza? Confesso que ultimamente não venho operando muito o STJPY, eu foquei mais no SHAO, né, e no BTC nos últimos 2 meses aproximadamente, tá? Fiz poucas operações no STJPY, porque essa volatilidade do SHAO e do BTC atualmente, elas são boas, né? É um perigo, né? Eu vou falar isso para vocês mais para frente, mas elas são excelentes oportunidades, né? Eu fiz muita grana esse ano, né? Por conta, né? Especificamente da volatilidade desses ativos, né? Então, assim, pode ser bom, né? Se você souber usar a volatilidade a seu favor, mas pode ser ruim também se você acabar, né, caindo ali na ganância, né, dos lotes, beleza? Então vamos lá. Então o primeiro passo que você vai fazer, pega um caderninho aí, ó, anota, que eu vou dar meio que um caminho para você começar a seguir, tá? Anota o seguinte, você vai pegar um caderninho aí e vai colocar basicamente o ativo que você vai começar. Eu recomendo você começar com um ativo só. Comece com um ativo só, depois você vai para outro. Ah, Gabs, eu tenho que operar os mesmos ativos que você? Não, cara, você não precisa operar exatamente os mesmos ativos que eu. Você pode escolher ali o ativo que você vê que, né, se interessou mais nos movimentos que ele faz, entendeu? Aí você foca nele. Por exemplo, né, temos o EURUSD. O EURUSD é um bom ativo para você que é iniciante e está começando no Forex, porque é um ativo que ele não movimenta muitos pontos no dia. Em dias de volatilidade, aí, extrema volatilidade, o SHAO movimentou 20 mil pontos, o euro movimentou ali 2, 3 mil pontos. Então a média de movimentação do euro é bem inferior, né, que o SHAO, né, e o BTC em si. E até o STJPY é bem maior também que o EURUSD. O lote no USD é igual ao do SHAO, né? 200 pontos com lote 1 é $200. Enfim, stop loss de 200 pontos, lote 1 $200 e assim por diante, tá? Eu dei o exemplo com lote 1 para ficar mais fácil a conta. Mas em compensação ele não puxa tantos pontos, beleza? Então se você está começando agora, né, tenta entrar em um ativo que não tenha tanta volatilidade e depois que você ficar bom nesse ativo, você começa a dar uma olhada mais no SHAO, começa a dar uma olhada mais no BTC, enfim, tá? Mas você fala para mim, não, eu quero começar já no SHAO, eu quero começar no BTC. Beleza, não tem problema, você pode começar nele, né, e ir pegando o feeling do ativo. Mas entenda que se você for operar o EURUSD e depois tentar operar da maneira que você opera o EURUSD e operar o SHAO, tu vai levar na cabeça. Porque são pegadas diferentes nos sentidos ali de pontos que você busca, é diferente nos sentidos de movimentação ali que você pode estar buscando, né? O operacional pode ter uma mudança ali, né? Cada ativo você pode ter um operacional um pouco diferente, beleza? Então vamos lá. O ativo, você vai escolher os ativos para vocês e vão ficar mapeando os ativos, tá? Você pode pegar o TradingView, né? E ficar mapeando o ativo, o movimento que ele faz, o número de pontos que ele busca no dia. Você puxa ali uma sequência de dias para você entender como é que funciona o ativo que você vai estar operando, beleza? Agora vamos para a parte um pouquinho mais técnica aqui, que é do operacional. Né? O que eu utilizo hoje para estar operando o mercado de Forex? Vamos lá. Eu utilizo basicamente a ferramenta de linha horizontal. Eu utilizo basicamente as Fibonacci. Aqui. Peraí que tá branco aqui a Fib. Deixa preto. Uso a Fibonacci. Eu uso as médias móveis, que é o período 200, 50 e 20. Tá? Deixa eu colocar aqui no gráfico. Deixa eu só alterar. Deixa eu ver se elas estão aparecendo aqui. Aparecendo. Acho que deve ter uma branca aqui, que o fundo ficou branco. Tinha vermelho aqui. Não, já tá vermelho aquela ali, tinha preto. Tá? Eu uso as médias móveis, tá? 20, 50 e 200. E utilizo alguns outros indicadores ali que eu vou falar mais pra frente para vocês, né? E o RSI, como vocês podem ver, que tá aqui embaixo, tá? Também utilizo o RSI, né? Que eu vou explicar para vocês. E, né? Isso aqui é uma confluência a mais, né? Para dar uma base no price action que eu utilizo, que é a movimentação do preço, né? Então, indicadores técnicos, tá? Tirando a Fibonacci aqui, que não é um indicador técnico em si, uma ferramenta, as médias móveis e o RSI, e, né? Tirando indicadores e ferramentas, né, na prática, né, na entrada em si, na análise em si agora,
é utilizado o bom e velho Price Action. Mas o que é o Price Action? Vocês devem saber, provavelmente, né? Só que, cara, acho que todo mundo que fala Price Action tá vendo hoje em dia de uma maneira cacete, buguei aqui. Uma maneira prejudicativa. De uma maneira errada, tá? Então, assim, o que acontece? Infelizmente, né? A galera que começa a operar o Price Action vai estudar o quê? Suporte e resistência. Tem um fundo aqui. Temos um pullback, se romper esse fundo, uma resistência aqui em cima, uma linha de tendência. Cara, isso é o simples do Price Action. Só que assim, aí o pessoal, hoje em dia, o que o pessoal faz? Price Action não funciona, o que funciona é SMC, não sei o quê, babá. Cara, pelo amor de Deus, galera. A galera não sabe como que traça um suporte e resistência, velho. O suporte e resistência não é uma linha exata, galera. Nunca foi uma linha exata. Eu não sei de onde que a galera tira que suporte e resistência é isso aqui, ó. Ó, suporte, né, e resistência. Bater na resistência vende. Pô, não é tão simples assim. Isso aqui é simples para opções binárias. Por exemplo, ó, em opções binárias você queria o quê? Você queria um toque nessa linha, né, para o fechamento da próxima vela, por exemplo. Beleza, uma análise simples. Suporte e resistência no primeiro toque. Só que agora, quando você vai para o Forex ou algum outro mercado que você trabalha com o movimento do preço, não é tão simples assim, tá? Porque você tem que olhar a região inteira como suporte, não a taxa específica. Vocês estão entendendo? É isso que o pessoal não sabe. É incrível que a galera não sabe. Por exemplo, eu consigo observar que eu tenho um topo aqui atrás. Então eu tenho toda essa região aqui como uma região de resistência. Entenderam? Não é essa região só aqui de cima. Eu entendo que essa região ela pode se estender um pouco mais para cima aqui, ó, porque eu tenho esse topo aqui também. Então, ou seja, nem sempre, galera, o mercado ele vai ser taxa exata, tá? Quando você opera binária com uma expiração muito curta, você trabalha mais com taxa exata que você quer o toque. Aqui não. Aqui você tem que levar N fatores para você estar fazendo uma operação, né? E não é só o toque na taxa de uma resistência ou suporte, beleza? Então, vou dar um exemplo aqui na prática para vocês. XAUSD, time frame de H1, né? O que eu tô olhando aqui no XAUSD? Tá, vamos lá. Que tipo de operação que eu vou querer buscar hoje? Primeiro ponto que vocês têm que fazer é isso. Que tipo de operação que eu vou tentar buscar hoje no mercado? É uma operação que eu vou buscar um movimento mais grandioso do ativo? O ativo está me possibilitando esse movimento mais grandioso, esses números de pontos maiores, tá? Então, a primeira coisa que você sentar para operar, você vai olhar o ativo e vai fazer um julgamento se o ativo está propício para você fazer uma operação maior, tá? Uma operação que você vai buscar mais pontos. Ou se está um mercado um pouquinho mais indeciso, você não tem uma grande noção ali para que lado o ativo tende a ir praticamente, tá? Então, você vai buscar operações mais curtas. Cara, fazendo isso você já consegue, né, evitar muita dor de cabeça, tá? Porque, né, se você já tem um viés ali, né, por exemplo, de alta, um movimento mais longo, tá? Você vai tentar buscar operações mais longas. Agora, se está com viés ali nem de alta, mas nem de baixa, o mercado está meio obscuro o movimento que ele está fazendo, sem dar muitos sinais de alta ou baixa, aí você pode trabalhar com operações mais curtas, cara. Isso, né? Se você conseguir fazer essa diferenciação, né, você já vai estar na frente quando você sentar para operar, beleza? Porque o que acontece? Não adianta nada você vir no mercado, fazer uma operação bonita, ficar positiva a ordem, e você, do nada, agora eu vou deixar a operação porque ela vai voltar para o topo histórico aqui, ela vai retrair a porra toda aqui agora, e sendo que não tem nada te dizendo isso ainda no gráfico, entendeu? Aí a operação que já tava um lucro legal, tu acaba não fechando, ela acaba voltando, enfim, tá? Isso acontece comigo às vezes, tá? Mas não pode ser com frequência isso acontecer, porque senão você nunca vai conseguir lucrar. Sempre vai ficar voltando as operações porque você tá tentando jogar pro santo toda a operação, tá? Não estou falando que é errado se jogar uma outra operação ali pro santo, mas ela tem que te dar, né? Um norte que ela vai fazer aquilo ali. Ela tem que te dar uns sinais que ela vai fazer aquele movimento maior, tá? Então, assim, o meu operação é basicamente esse, tá? Eu tô passando aqui o que eu utilizo para operar. Tem operações que eu trabalho mais curto, tem operações que eu trabalho, né, movimentos mais longos. Vai depender do que eu tô olhando no ativo naquele momento, tá? Se vocês podem falar para mim, Gabs, eu não curti isso aí, eu quero ter um negócio mais específico em números de pontos, não quero, né,
ficar tendo que fazer um julgamento se o preço vai subir muito ou não. Eu quero fazer umas operações ali só mais longas, eu vou pegar operações mais longas, então, enfim, vocês podem fazer isso. Ou pegar operações só mais curtas, mais um scalper mesmo. Vocês podem, tá? Então eu vou passar aqui um pouco da visão minha para operações mais curtinhas e para operações mais longas, beleza? Então, cabe, né, de cada um, né, de vocês, ver qual que vai fazer mais sentido, tá? Mas a gente tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Por exemplo, operações mais scalpers, mais curtas, a tua taxa de acerto, ela fica um pouco reduzida e o risco-retorno também. Operação que você vai colocar um número, vai fazer uma operação no M1, ali, né, no M1 ou no 5 minutos, com pouca movimentação ali do preço, você não consegue ter margem para colocar um risco-retorno maior. Tu vai colocar, geralmente, um risco-retorno menor, né? Pode entrar com um lote maior também, né? Um stop ali razoável, né? Já digo para vocês, stop razoável não é stop de 50 pontos. Não vai colocar stop de 50 pontos no SHA USD que você vai fazer besteira, beleza? Então, um stop razoável ali de pelo menos 200 pontos no SHA e no BTC. No EURUSD, tu consegue colocar um stop de 100 pontos, porque, como falei, ele não movimenta tantos pontos. No STRTPY aí, uns 150 no mínimo, tá ok, ok? Isso para scalper. Então, assim, vocês precisam entender, né, isso que eu falei aqui para vocês, esse contexto, tá? Primeira coisa de tudo. Agora a gente vai para a parte aqui operacional. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui na prática para vocês. Eu, Gabriel, agora. O que eu estou olhando aqui no SHA USD agora? Eu estou acompanhando a cotação do SHA desde o início do ano, faz um ano e meio que eu acompanho a cotação do SHA já, né? Que eu opero com mais frequência. Então a gente estava em uma tendência muito, muito forte de alta, e aqui a gente fez a máxima na 13.500 e caímos 7% quase da cotação, 6,81% do 23.840 pontos. Praticamente 24 mil pontos o SHA caiu aqui. O preço fez o quê? O preço ele fez uma correção, né, e não conseguiu voltar. Como é que eu sei, né, se o preço está numa tendência de alta ou de baixa, tá? Você simplesmente pega a Fibonacci, né, pode ser Fibonacci ou isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, você pega aqui a régua, ó, no TrendView, pega a máxima, pega a mínima e essa linha aqui do meio, tá vendo? Ó? Essa linha aqui do meio, por exemplo, eu sei que é o 50% de alguma FIBO, tá? Então eu sei que sempre que o preço estiver acima dessa região aqui, a gente está num viés, né, por exemplo, de compra. Então, ou seja, a gente está numa tendência de compra ainda. Por exemplo, vamos supor que o SHA agora vem aqui e rompa esse FIBO aqui, tá? E fique entre a 61.8 e a 50, mas acima da 50. Cara, essa região aqui ficaria muito forte para a gente trabalhar com compra para buscar essas regiões aqui em cima, ok? Ou seja, você vai seguindo o movimento da tendência de alta daí com a base da FIBO aqui no caso. Mas lembrando que eu estou olhando aqui no time frame de H1 e pegando basicamente, né, essas últimas velas aqui. As últimas 97 velas do H1 eu estou dando uma olhada, beleza? Então assim, você pode fazer análise inicial aqui no time frame do H1, né, para você entender, né, o macro do ativo. Então, o macro do ativo, pelo menos aqui, utilizando como base essas velas do H1 no semanal, a gente está num movimento aqui de baixa, né, pelo menos nas últimas 7 velas do diário, né, uma vela do semanal. Porque se a gente colocar agora aqui no mensal, ó, isso já muda, porque praticamente o bagulho está em alta para sempre, né, faz um ano e meio, desde setembro de 2022 ele está subindo. Desculpa, pessoal. Nossa, deu uma alergia aqui. Então, voltando aqui para o nosso H1, a gente identifica, então, o movimento que o preço está fazendo. E agora, eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês. Qual que vai ser o meu viés aqui no ativo? Eu vou pegar uma operação agora, por exemplo, como ele está abaixo aqui das 50, mais longa de venda, vou operar uma operação mais curtinha de venda. Qual que é a volatilidade do ativo no momento? Como é que eu sei a volatilidade? Preciso de indicador para saber isso? Não precisa. Você coloca no M1. Colocando no M1, amigo, tu consegue ver a própria volatilidade do ativo, pegando na régua e puxando as últimas velas aqui, ó. Então o preço nos últimos 9 minutos caiu 670 pontos. Aqui a gente teve uma alta de 800 pontos. Aqui também uma alta de uns 1.200 pontos aproximadamente, ó. Exatamente, 1.200 pontos. Então, ou seja, ele está numa volatilidade razoável,
tá? Porque se a gente pegar uma volatilidade muito, muito grande nele, ó, por exemplo aqui, olha a diferença daquele movimento que estava ali agora com esse movimento aqui. Aqui foi 2.000 pontos em quantos minutos? 12 minutos? Menos aqui, ó. Em 10 minutos foi 2.000 pontos, entenderam? Aqui, ó, 15 minutos, 1.700. Então, assim, aqui também, ó, 1.700 pontos em 5 minutos ali. Então, cara, você tem que entender a volatilidade primeiro. A volatilidade dele no momento tá como? A volatilidade dele, né, tá alta, né, mas não tá aquela volatilidade extremamente exagerada, tá? Mas é uma volatilidade alta, né? Porque se imagina, se entra vendido aqui com lote 1, aqui em cima já era $400 em 1 minuto, entendeu? Você teria perdido $400 se tivesse vendido. Então, assim, tem que entender a volatilidade do ativo, né, para você fazer a operação nele, para você entender também o que você vai buscar no ativo, né? Por exemplo, a gente colocou lá no H1, entendi que ele está abaixo da 50 da máxima para a mínima, qual que é o meu viés para ativo? Por enquanto, está de baixa. Aqui, né, se a gente colocar no 15 minutos, a gente confirma também, por exemplo, ó, um padrão de baixa, bem definido na verdade, tá? Se a gente colocar aqui no 15 minutos, ó, pelo menos essas últimas velas aqui, ó, se a gente pegar aqui a linha horizontal, puxar aqui nesse topo, 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 certo? E olha os topos aqui embaixo, ó, topo, topo. Preço, né, fazendo topos menores que topos anteriores abaixo das médias, tá? Então, porra, já é um sinal para mim ficar na venda, tá? Qual que seria um sinal para mim trabalhar com compra? Então, aqui no caso, ó, aqui a grande pegada, a grande sacada para vocês, tá? É errado trabalhar com compra, né? Mesmo no macro lá nas últimas velas dos 7 dias eu estiver trabalhando com viés de baixa, não é errado você trabalhar com compra aqui. O errado é você tentar segurar uma operação de compra aqui por mais tempo, fazer uma operação mais longa. Por quê? Porque você ainda vai estar indo na contra-tendência do time frame maior, entenderam? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Não é errado você trabalhar com operações de compra, mas tem que entender que o preço não é porque você vai fazer compra agora que ele vai vir para a máxima histórica aqui de novo, não, entendeu? Então, assim, é mais fácil você segurar operações de venda por mais tempo agora do que você segurar operações de compra, enquanto ele estiver abaixo das 50 ali. Então, você pode trabalhar com as operações de compra aqui, né? Mas operações mais curtas, né? Você vai buscar movimentos mais curtos, tá? Então, ou seja, e outra coisa que é importante vocês entenderem aqui, ó, quando a gente vai fazer uma operação para mais pontos, por exemplo aqui, vamos supor que eu vou fazer uma análise aqui de venda agora, tá? Então eu tô com viés lá no H1 de venda, o preço está abaixo da Fibonacci de 50 também, né, no H1, o preço no 15 minutos está fazendo topos e fundos menores que os topos anteriores, o preço está embaixo das médias. Aonde agora que vai ser meu ponto de entrada para venda, tá? Então aqui vai ser simples, tá? Você vai simplesmente identificar as regiões de resistências mais visíveis aqui no gráfico. Então eu entendi que eu tenho uma região de resistência aqui, uma região de resistência aqui, uma região de resistência aqui. Só pelo olhando aqui, eu entendi que eu tenho 3 regiões, ó, de resistência aqui no preço, tá? Que é essa região, essa região, essa região, essa região. 4, na verdade, né? Então eu tenho 4 regiões de resistência aqui no preço. O que eu posso fazer aqui agora no time frame curto? Você vai trabalhar com a FIBO novamente. Tu vai vir aqui, você pode usar a FIBO em si ou você pode pegar a régua e pegar os 50%. Pega na retração aqui, puxa de baixo aqui para cima, eu sempre puxo da mínima para máxima, beleza? Puxei aqui, puxando aqui, deixa eu ver se tá gravando isso aqui, tá gravando, tá? Puxando aqui a FIBO, então agora você consegue ter algumas regiões bastante interessantes aqui no gráfico. Tem um indicador que eu utilizo ele às vezes, que ele puxa algumas regiões interessantes, que se ela bate com fluência que eu tô olhando, né, fica mais forte ainda a minha operação, mas eu vou explicar para a utilização dele para vocês depois, tá? Mas é um indicador ali mais ferramenta igual o Fibonacci mesmo, não é um indicador mais técnico no sentido igual do RSI aqui ou das médias móveis, beleza? É mais uma ferramenta. Então agora, ó, o que eu posso identificar aqui? Aonde que seria meu melhor ponto de entrada aqui nessa operação? Eu sei que eu tenho aqui a FIBO de 50 nessa região, tá? E aqui em cima eu tenho a de 61.8. E aqui eu posso puxar uma linha de tendência também, ó. Puxa aqui uma linha de tendência de baixa, tá?
nesse cenário aqui, o que a gente pode estar observando, tá? Qual que seria a melhor região para a gente estar trabalhando com uma operação de venda? Na minha visão aqui, a gente tem duas operações de venda, uma mais fraca e uma mais forte. A mais fraca seria a mais próxima aqui onde está o preço, que seria dentro dessa região aqui, ó, tá? Porque a gente tem duas médias aqui, essa média aqui de 200, essa média aqui preta é a de 20, então é a média um pouco tecnicamente mais fraca. Então a gente tem aqui a de 50, tá? Que é a média vermelha. Então, dentro dessa região aqui, né, é uma região interessante para mim estar trabalhando com a venda, porque eu vou estar indo a favor, né, dos topos e fundos menores que os topos anteriores, certo? Seguindo o movimento de baixa, né, com tudo dando confluência à análise do macro lá que eu tinha feito, beleza? Então aqui, né, seria um ponto interessante para você deixar, por exemplo, uma ordem de sell limit, posicionar um stop loss um pouco aqui acima da 61.8 e um alvo técnico nesses fundos aqui, tá? Caso, né, você queira segurar mais a operação, você teria a possibilidade, porque dentro do viés de baixa lá, você pode buscar alvos maiores, né, seguindo o movimento de baixa maior daí, tá? Que a probabilidade de você ganhar uma operação aqui, né, seguindo essa queda que tá tendo, né, é maior do que você segurar, por exemplo, uma compra que é agora e querer que ela rompa toda essa região aqui, toda a região lá do macro também, do H1, do H4, do diário, né? Então, assim, né, você vai segurar a operação mais longa quando você vai a favor da tendência do ativo, tá? Eu cometi o erro de segurar operações de venda no Shao contra a tendência dele, tá? As operações de venda que eu peguei nas últimas semanas no Shao, né, eu utilizei uma outra pegada de operacional, que foi uma pegada operacional utilizando só o RSI como base e tentando, né, pegar o ponto exato ali da retração. Eu vou explicar mais para vocês disso, mas, cara, isso é especificamente naquelas semanas. Por quê? Porque não tinha topos atrás para a gente usar como base no Shao SD. Não tinha nada atrás. Então era uma especulação de onde seria o topo histórico dele, né? Algumas eu acertei, outras eu errei, né? As que eu acertei, eu consegui ganhar mais do que eu perdi. Algumas eu segurei mais do que eu deveria, voltou no 0 a 0. Teve umas 2, 3 operações que bateu 2.000, 2.500 pontos e voltaram no meu 0 a 0. E outras operações que eu consegui pegar um lucro muito bom, né? Como eu falei, eu também erro muita coisa no trade. Não acerto 100% das coisas que eu faço, né? E isso eu tô falando pra vocês, não ficar se cobrando muito de vocês nas operações, cara. Porque não adianta, a gente vai errar, pô. O que não pode acontecer é fazer erros fatais. Eu vou explicar mais para vocês o que seria erros fatais, mas enquanto, né, erros de operacionais, erro de ganância ali, não tem como evitar isso, cara. Vai acontecer uma hora ou outra ali um pouco de erro, né? Mas o importante é você, né, diminuir a frequência desses erros, né? Porque vai chegar num ponto que os erros vai ser, né, menores que os acertos, no sentido de fazer a coisa certa no negócio ali, né? Então, hoje eu cometo erro, mas os erros que eu cometo hoje são pequenos em comparação ao que eu cometia, né, há um tempo atrás, por exemplo. Né? Por quê? Porque conforme eu vou tomando esses erros, né, e eles vão me prejudicando, meu cérebro vai trabalhando para mim não repetir eles, mas não significa que eu nunca vou poder tá cometendo esses erros novamente, entenderam? Então vamos lá. Então, um ponto interessante de entrada seria nessas regiões aqui em cima, né? Por exemplo, o que acontece quando o preço chega nesses fundos aqui, né? Um erro que às vezes eu cometo também, é um erro, mas não é um erro também, né? Entrar vendido direto nessas regiões aqui, tá? Algumas vezes pode funcionar, mas a grande maioria das vezes tende a não funcionar, tá? Tipo assim, um pouco mais, operações um pouquinho mais na sorte ali de rompimento direto do ativo, né? Que o preço vai romper no momento que você entrar, entendeu? Né? Pode ser que funcione, né? Quando funciona, dá um risco retorno muito bom, porque o preço geralmente vai direto, né? Mas quando não funciona, você toma o stop. Né? Não é um tipo de operação que eu costumo pegar com frequência. Algumas vezes ou outra ali eu entro, quando o preço bate numa resistência, bate no suporte, eu já entro direto. Eu tô com um filho ali que vai romper ou não, enfim. Na semana passada eu tentei fazer 3 operações desse jeito. A primeira no Shao não deu certo, na verdade eu entrei nela, ela ficou positivo, 1 para 1 o risco retorno dela, no rompimento direto de suporte, mas o preço pegou, voltou, né, no 0 a 0 e voltou a subir de novo. E depois eu tentei pegar uma no BTC e ela rompeu, ficou um pouquinho positivo, voltou tudo, estopou. Não coloquei no 0 a 0. E, né, teria uma outra possibilidade também de fazer a mesma operação no Shao no dia seguinte que teria dado certo, o rompimento direto. Mas sim, são operações mais arriscadas, tá? É mais recomendado você tá antes na operação, né? Se você for pegar um rompimento, do que pegar exatamente no rompimento. Vamos supor o seguinte, pegar um rompimento que teve aqui no Shao SD. Por exemplo, aqui, ó, não rompeu aqui? Rompeu, certo?
Ó, temos um rompimento aqui. Não é mais interessante você já estar posicionado nessa região aqui em cima e ficar aguardando esse rompimento do que você vender aqui no caso? Obviamente, a probabilidade de um ganho maior você já posicionado antes do preço chegar num suporte do que você vender direto aqui nele é maior, tá? Então, assim, sempre tente priorizar as operações que você já vai estar posicionado, né, em regiões críticas ali do preço. Quando você entra numa região crítica, se vocês quiserem anotar isso daí, é importante, regiões críticas, você deve evitar fazer operações nela, tá? Para você evitar pegar taxas ruins, beleza? Principalmente se você for fazer operações mais scalper, né, com stops mais curtos, porque quando você faz operações scalper com stops mais curtos, você, né, não pode pegar em taxa ruim, tá? Você é proibido de pegar em taxa ruim, porque a grande maioria das vezes um pequeno erro de entrada, você vai ser estopado, tá? Então vocês têm que tomar esse cuidado quando vocês forem operar, né, essa questão aí, beleza? Então aqui no caso, como eu falei, a gente teria uma região de venda interessante nessa região aqui, teria uma confluência ali das regiões de médias móveis, tá? Teria uma região de Fibonacci de 50, né? Teria um range até 61.8, caso ela subir um pouco dentro desse range da 50 e da 61.8, você ter margem na operação ainda para se manter, tá? Mas a operação mais forte aqui no Shao, para buscar um movimento mais longo, porque, por exemplo, se você vende aqui nessa região que eu falei, né? Aqui, você buscaria um risco-retorno aqui buscaria os 800 pontos de take profit, tá? Podendo buscar aqui 1.700, né? Obviamente, a chance de ganhar uma operação aqui com 1.700 é menor do que ganhar de 800, mas seu stop loss aqui seria de no mínimo aqui, ó, um pouquinho acima da 61.8, de no mínimo uns 500 pontos, 400 a 500 pontos, para ganhar 800, 900, 1.000 pontos aqui, entendeu? Só que se você, né, pegar a taxa mais forte aqui do gráfico, que seria esta região aqui, essa região aqui, aí daria para fazer um risco-retorno mais interessante, tá? Vamos supor que a gente pegue uma operação de venda dentro dessa região aqui, vou colocar uma taxa específica. Eu já vou explicar para vocês como que vocês podem, né, buscar uma taxa mais específica para dar o clique daí no caso, né? Ou deixar o order benefit. Então vamos deixar nessa região aqui da 3.298. Vamos supor que você vende aqui, stop loss, coloca um pouquinho acima aqui do topo, tá? Um stop loss aqui de uns 600, 700 pontos. Só que o teu alvo nessa operação, o alvo técnico dela já seria aqui 2.000 pontos, mano. 2.000, 2.300 pontos, entenderam? E podendo segurar essa operação para 3.000, 4.000 pontos. Obviamente mais difícil, vai demoraria mais. A operação, né, se você vendesse aqui, ela ficasse 2.000 pontos, 2.000 pontos positivos, ela pode retrair 1.000 pontos. Muita gente não teria fôlego, estômago para ver uma operação de 2.000 pontos positiva voltar a ficar 1.000 pontos, 500 positivo para depois cair de volta, né? Muita gente não teria estômago e não teria perfil para isso, entendeu? Porque, por exemplo, se for que você venda aqui, a operação bateu 2.000 pontos e começou a voltar a subir, e se ela manter o movimento, tu vai buscar o movimento maior, tá? Que seria o movimento aqui de 3.000, 4.000 pontos. Só que se você não tiver cabeça e estômago para aguentar um movimento corretivo desse aqui, seguindo o movimento, né, no macro lá, de baixo, bonitinho, você não vai conseguir. Você pode acabar fechando a ordem aqui daí, cara. Já pensou, tu vendeu aqui, bateu aqui, tu fecha aqui, depois que tu fechou, tu ganhou aqui $100, aqui estaria ganhando 500. Aí você vai ver horas depois, bateu $1.000, cara, teu psicológico vai ser destruído, entendeu? Então, por isso que eu falo, tenha em mente o estilo da operação que você vai fazer no ativo naquele momento, beleza? Para evitar essas dores emocionais aí de operações que você ganhou muito pouco, que poderia ter ganhado mais, enfim. Porque você lapidando a sua cabeça para o resultado, né, que você já almeja ganhar naquela operação, fica mais fácil aceitar o resultado dela, tanto no lucro quanto na perda, beleza? Então, como eu falei, a gente teria a região de venda nessa região, tá? Dá até para mim deixar aqui posicionado, né, uma operação de venda naquela região ali que eu falei para vocês, tá? Aqui seria a entrada, né, a entrada mais fraca aqui no caso, e eu vou explicar para vocês aqui mais ou menos como que eu trabalho com o meu gerenciamento, tá? Vocês que estão no grupo já devem ter percebido que eu tenho dois tipos de entrada. Uma entrada que eu arrisco basicamente $500 e a outra que eu risco $1.000.
Dentro disso, eu posso arriscar 600, 700, 800, $1.000. Às vezes eu risco 1.100, 1.200, mas geralmente, né, é minha linha máxima por risco por operação. Raramente eu entro com mais do que isso por uma operação só. Porque eu entendo que eu tenho uma linha, tá? Ó, entendo o seguinte, você tem uma linha. Essa linha é teu limite, certo? No momento que você ultrapassa esse limite, estoura ele, o mercado vai ficar extremamente difícil para você. E provavelmente você vai desistir em pouco tempo. O que significa essa linha limite aqui? Essa linha limite, galera, é o seguinte. Vamos supor que o teu capital aqui é $1.000. Tá? $1.000 de capital. E você não pode perder esse dinheiro. Esse dinheiro é o dinheiro que você tem para operar. Então você vai arriscar aí por operação o quê? 3%, 5%. Com $1.000 você consegue arriscar 3%, 5% por operação. Entenda uma coisa, 5% de $1.000 é uma coisa, tá? Agora, 5% de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil é outra coisa. Em número é uma coisa. Igual praticamente, né? Mesma porcentagem. Só que, cara, na prática é extremamente mais difícil, extremamente mais complexo. Porque você não vai arriscar 5% se você tiver $200 mil na sua conta. Tu vai arriscar 5% de $200 mil em uma operação só. Entendeu? Então, assim, porque se você perder uma operação de 5%, para você recuperar essa operação de 5%, com risco baixo, vai ter que riscar 0,50 por operação, 1%, 1,5%, entendeu? Fica mais difícil o mercado para você. Porque se tu perdeu, né, uma operação de 5, né, e para recuperar ela com um risco menor, tu vai ter que ganhar menos. Então é mais fácil você seguir a lógica de ganhar 5%, arriscando pouco, do que você tentar fazer 5% com o teu próprio capital. Porque daí para você recuperar, tu vai ter que recuperar com menos, entendeu? Então assim, foca em ganhar mais porcentagens com menos, entendeu? Do que ganhar mais porcentagem arriscando mais. Porque se você perder uma porcentagem maior numa operação, para recuperar é muito difícil, tá? Para recuperar é muito difícil. Eu sempre falo, que eu com um amigo meu que opera, né, que a gente troca comércio quase todo dia, é mais fácil recuperar, né, pelo capital que ele opera lá. Ele tava $17 mil negativo na ordem dele. Falei, e ela chegou a ficar $3.500 negativo só, de 17 foi para 3.500. Eu falei para ele, cara, é mais fácil tu recuperar 3.500 do que tu recuperar 17. É muito mais fácil. Né? O risco que você vai ter para fazer $3.500 é muito menor do que o risco que você vai ter para fazer 17. Porque para você fazer 17 arriscando menos capital, né, do que você arriscou nessa única operação, arriscando 17 mil, é muito superior. Então, assim, vocês têm que tomar cuidado com isso daí, tá? Então, tenha uma linha limite para vocês e entenda que vocês jamais possam passar dela, tá? Em dezembro de 2023, eu tinha minha linha. E o que aconteceu? Eu extrapolei completamente ela. Eu basicamente tinha feito $40 mil em uma semana. E em 2, 3 dias eu perdi $55 mil. E isso foi um baque para mim, porque depois disso eu comecei a modelar mais as minhas operações, né? A partir de dezembro de 2023. Comecei a fazer operações com os stops um pouquinho maiores ali do que eu estava utilizando, porque eu estava entrando, por exemplo, na época com lote 8 no Shao, arriscando $1.000. O meu stop era muito curto, muito, muito curto. Arriscava ali numa operação no STJPY 15 lotes, 20 lotes com $1.000, $1.200. A partir do momento que eu parei de fazer isso, modelei os stop loss, né, entendendo que o mercado ele não vai ficar me dando dinheiro de graça, né, com stop curto o tempo todo, e respeitando essa linha aqui do limite, cara, tu vai sobreviver no mercado, tá? Tu vai ter uma porcentagem aí satisfatória de resultado a médio e a longo prazo, que é o que importa, mano. O resultado a curto prazo, ele não importa, mano. Todo mundo ganha um dia, ganha no outro. Aí que adianta você ter uma semana linda, aí tu vai operar, numa operação tu basicamente arrisca todo o lucro que tu ganhou no mês inteiro em uma única operação que tu ficou arrastando em stop loss ou ficou fazendo preço médio. Então assim, cara, são erros que vocês não podem cometer.
Por exemplo, teve uma operação no BTC, né, nas últimas semanas ali, que, cara, ela literalmente buscou meu stop loss por causa de 6 pontos, cara, e depois subiu 5.000 pontos. E eu fiquei de fora, não entrei de volta, porque eu já tinha perdido, já tinha estopado, não entrei de volta, porque no momento que eu entrasse de volta ali, eu ia estourar aquela linha, né? Eu já tinha perdido nesse dia 3.000 e poucos dólares com essa operação aqui. Então, se eu riscasse mais 1.000 e perdesse, já seria 4.500. Então, ou seja, é mais fácil recuperar 3.500 do que 4, né, e 500, por exemplo. E caso eu pudesse perder esses 1.000 e queresse arriscar mais 1.000, poderia ir o prejuízo já para 6.000, 7.000, 8.000. Então já comprometeria praticamente a semana inteira minha de operação, o mês inteiro, quem sabe. Então assim, cara, entendo que o mercado ele sempre vai estar aqui. O mercado, ele, se você perder o movimento forte que o preço vai fazer, não se preocupa, vai ter outro movimento ali igual. Paciência, cara, é um jogo de paciência. Eu sei que tem horas que a gente adianta uma operaçãozinha ali que não era para adiantar, eu faço isso também, acontece, tá? Mas entenda que o mercado, ele não aceita desaforo. Quanto mais você agredir ele, mais porrada tu vai tomar. É muito mais fácil tu não ser o inimigo do mercado, é você ser o cara que o mercado tá batendo lá no ringue, você vai ter a pausa, tu chega lá e dá uma aguinha pra ele, faz um carinho na cara dele, né? Você tem que ser esse cara pro mercado. Você não vai ter que ser o cara que vai lutar contra o mercado. Porque se no momento que você for o cara que vai trocar porrada com o mercado no ringue, tu vai perder e tu vai perder feio, cara. Tu vai perder muito, muito feio. Não adianta o que você faça. Então, primeira dica, como eu falei, fiz essa analogia para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Não briga com o mercado, tu quer ser amigo dele, não inimigo dele, tá? Não sinta um ódio do mercado, né? Igual você sente o ódio de uma pessoa que você não gosta, de um inimigo teu na tua vida, entendeu? Tem muita pessoa que eu detesto na minha vida, que eu sinto ódio, sinto raiva, rancor, né? E se eu jogo esse sentimento que eu sinto para essas pessoas, que eu já conheço esse sentimento, e jogo ele pro mercado, eu vou tratar o mercado da maneira que eu trataria essas pessoas. E no momento que eu tratar o mercado dessa maneira, ele vai me bater mais, tá? E isso pode acumular mais ódio dentro de mim dele. Então, o que eu aprendi é não ter raiva do mercado e aprendi também com o tempo, tá? A ser amigo do mercado, ser o cara que tá junto ali do mercado, não o cara contra o mercado, beleza? Porque igual o Jesse Livermore disse, né, no livro dele, não no livro dele, né, no livro da bibliografia dele, não existe um lado certo ou errado no mercado financeiro, né? Perdão. Não existe um lado certo e um lado errado. Existe o lado do mercado, né? Não existe você estar certo ou errado, né? Só existe um lado, que é o lado do mercado. É o lado que o mercado, né, estiver indo. Então, ou seja, quando você erra uma operação, não se sinta culpado, né? Você só pode se sentir culpado no momento que você definiu o seu risco daquela operação e você extrapolar ele. Aí sim você tem que se sentir culpado, tá? Porque você está errando no sentido ali do risco. No momento que você abre uma operação, você já tem que saber exatamente quanto que você vai poder perder naquela operação. Porque no momento que você abre a operação, você já perdeu, mano. Entendeu? Você já perdeu. Se você entrar na mentalidade que no momento que você clicou ali, você já perdeu, né? É muito mais fácil você digerir os resultados futuros. Beleza? Vamos ver o chauzinho aí, vamos ver se dá um exemplo da nossa parte operacional. Então, o que eu estou usando aqui? Eu estou usando basicamente, né, a base lá do H1, que eu já expliquei para vocês, usando as médias ali, o viés de baixa, seguindo o movimento de baixa aqui do preço, tá? Daria para me puxar o indicador que eu falei que eu estou usando para vocês daqui para cá, que ele me dá algumas zonas um pouquinho mais exatas aonde o preço pode buscar especificamente, tá? Mas tem uma outra estratégia que eu gosto de utilizar também para mim descobrir umas taxas um pouco mais exatas, mas ela funciona mais quando a gente está numa tendência mais definida. Por exemplo, ó, quando você vê um movimento de baixa, por exemplo, ó, ou um movimento de alta, deixa eu colocar aqui nos 5 minutos para ficar mais fácil, tá? Ó. Por exemplo, dá um exemplo aqui na alta, não significa que eu pegaria uma compra aqui porque estaria, por exemplo, contra o viés que eu estou buscando no ativo, mas não significa que não é uma compra aqui no caso que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ó, eu posso pegar a pernada do preço, puxar para baixo, aqui, pegar esse movimento aqui e projetar na última correção. Projetando na última correção, eu posso ter um possível alvo aqui do preço, tá?
para mim tá trabalhando como take profit, por exemplo. Você pode usar muito esse sistema aqui, pega o movimento da pernada do preço, projeta ele para o lado, né, que você vai fazer sua operação e próximo da máxima, né, da projeção, você coloca o take profit. Nunca coloca exato, sempre coloca ali uns 20% a menos da taxa exata, tá? Que ficou ali a projeção, porque isso ajuda você a evitar operações que, né, vai próximo do take e acaba voltando, beleza? Mas, por exemplo, aqui, ó, que daria para fazer também, ó, teve um fundo, correto? Pega esse fundo, pegou a mínima aqui dessa vela vermelha, projetei para cima. Onde que seria o alvo? Seria exatamente nessa região aqui, entendeu? Então vocês podem utilizar isso tanto para ser um gatilho de filtro de entrada, para você clicar na operação, e pode ser um filtro também para você posicionar stop loss ou posicionar stop loss ou take profit, beleza? Aqui também ela fez, ó, se você puxar aqui essa máxima e projetar dessa região aqui, desse topinho aqui, ó, teria um alvo aqui nessa região. Colocaria aqui nos 20%, por exemplo. Aqui ficaria legal, tá? Porque a gente tem esse topo aqui, tá num viés de baixa, igual lá no macro, abaixo da fibra, fazendo topos menores. O preço fez uma correção aqui interessante, tá? De 3.000 pontos. Fez essa correção aqui de 3.000 pontos, não conseguiu voltar, fez um topo duplo aqui também, tá? Rompeu essa região aqui, corrigiu aqui em cima, pega essa pernada aqui, trabalha com uma venda aqui, no caso, que seria de uma operaçãozinha de pullback, daria para trabalhar, né? Um stop loss um pouco aqui em cima, pullbackzinho, seguindo o viés debaixo do ativo, né? E o alvo nessa região aqui no caso. Beleza? Vamos aguardar aí a nossa operaçãozinha aqui para ver se ela toca ali na primeira operação. Lembrando que essa aqui seria duas operações que eu vou trabalhar aqui. A primeira seria dentro dessa região e a segunda nessa região aqui de cima, que seria a região mais forte, beleza? Mas aqui, né, pode ser sim uma região bastante interessante para a gente estar trabalhando, né, com a nossa região de venda aqui no ouro, ok? Que seria dentro, né, dessas regiões aqui. Beleza? Que seria a Fibo ali que eu tinha puxado para vocês, né? Acabei apagando ela aqui. Vou colocar de volta aqui a Fibo. Então, no caso, eu estou puxando uma Fibonacci aqui, ó, no time frame menor, né? Ó, aqui. Né? Como eu falei, a gente teria, né, toda essa região aqui, ó, como uma operação de venda, no caso, que seria entre a Fibo de 50 e a Fibo de MA1.8. Tinha colocado a meu mouse aqui aquela hora, mas é aqui. A primeira entrada, né, eu pegaria dentro, né, desta região aqui, ok? E na próxima operação, caso ela venha romper, né, no caso daí, presta atenção no que eu tô querendo passar para vocês aqui. Vamos supor que ela rompa essa Fibo de 50 aqui, tá? Rompeu de 50, rompeu de 61.8, corrigiu dentro dessa região, tu pode trabalhar daí com uma operação de compra, né, com um alvo daí mais curto, né, que seria o alvo daí nessa região que seria a próxima venda daí, entendeu? Vocês podem fazer isso, tá? Eu particularmente não faço, tá? Eu gosto de seguir o movimento ali que eu tô de olho, fico esperando. Ela pode fazer o movimento que for no movimento oposto, eu fico de fora. Mas, né, se vocês quiserem, vocês podem sim trabalhar com o movimento daí de alta, com alvo lá em cima, e daí no caso, daí lá você fecha a compra daí e trabalha com a venda. Como eu falei, aí você não vai fazer uma compra aqui nesse sentido e ficar segurando a operação pra puta que pariu. Porque a chance dela bater nessa região aqui de cima, que seria uma outra entrada de venda, é extremamente maior. Beleza? Então, cara, igual o livro também que vocês podem ler, livro Trading the Zone, que ele fala muito, né, sobre você não precisa saber o que o mercado vai fazer, né? Você tem que executar o que você tá olhando ali no gráfico. Pelo que eu tô olhando aqui no gráfico, eu sei que eu tenho uma probabilidade matematicamente de o preço ele continuar caindo quando ele chegar nessa região, tá? Por quê? Por conta dos últimos movimentos que o preço está fazendo aqui atrás. E também conforme o preço está abaixo da Fibo de 50. Então, assim, são coisas que vão aumentando a probabilidade da operação dar certo, beleza? Você não precisa saber exatamente o que o preço vai fazer. Você vai executar aquele movimento e conforme o passar do tempo, né, as suas operações com aquele padrão, com aquela repetição, né, elas vão ganhar mais do que perder. Essa é a essência do livro Trend Zone, né, num capítulo que ele fala muito sobre isso, tá? Você não precisa saber o que o mercado vai estar fazendo, né? Você só tem que executar o que tem que ser feito, né? Com a probabilidade, né, a seu favor, com o risco também a seu favor. Como eu falei para vocês novamente, não adianta vocês ficar buscando operações com odds maiores e tentar buscar um movimento super grande no preço, né? Se você estiver desconfortável com o lote, né, você não vai conseguir pegar essa operação.
O lote correto é o seguinte, aquele lote quando você entra e teu coração não bate forte, tá? Porque, por exemplo, eu entrei com lote no Shao SD nas últimas semanas ali, eu cheguei a ficar posicionado 20 de lote, né? 20, perdão, 20 de lote não, mentira. 9 de lote no Shao SD. Meu coração ficou pá, pá. Por quê? Porque eu não tô mais acostumado a trabalhar com esse lote extremamente alto e eu risquei muito pouco também. Tá? Só que foi um movimento específico, foi um cenário específico, foi o topo histórico que ela estava estourado lá, o RSI em todo o time frame, foi uma operação especificamente aquela operação. E para sobreviver naquela operação eu tive que fazer um hedge também, né? Eu ganhei 20 mil dólares na operação. Só que, cara, eu tive que fazer o hedge, né? Eu tive sorte do hedge ter dado certo. O risco da operação era o risco que eu já estava arriscando nas outras operações também, não risquei 5, 10 mil dólares na operação, tá? Eu reconheço que eu tive sorte naquele movimento específico, né? Fiz o hedge também, que é um conhecimento que se eu não tivesse conhecimento de fazer um hedge exatamente naquele momento eu teria sido estopado antes. Enfim, são N fatores ali, né? Mas no momento eu sacrifiquei mais dinheiro para ganhar uma operação gigantesca ali. Eu aumentei o lote, mas com o valor que eu já poderia tá arriscando na operação. Beleza? De olho aí no BTC, tá? BTC não, perdão, no Shao SD. Ela chegou aqui na Fibo de 50 aproximadamente, tá? E acabei pagando de novo a Fibonacci aqui. Deixa eu colocar a Fibo de novo aqui. Então, ó, estamos com a Fibo aqui, estamos na Fibo de 50. E aqui em cima, como eu falei, a operação mais interessante seria aqui, tá? Seria um pouquinho acima aqui dessa região, né? Tento, que eu falei, não temos uma taxa exata. Toda essa região aqui seria uma região interessante. Só que como o Shao é um ativo muito volátil, a gente está com 600 pontos a mais dessas operações aqui, tá? Nesse caso aqui, o que eu recomendaria, tá? Eu puxei a Fibonacci errado aqui. É de baixo para cima, beleza. Nesse cenário aqui, o que eu tentaria priorizar? Priorizaria a região da 50 e a de 61.8. Daria para priorizar, né? Pelo menos essa região aqui do canal, tá? Que a gente tem uns topinhos aqui que ela pode servir como topo para ela parar de subir nessa região ali, entendeu? Então, assim, dá para usar entre a 61.8 e a Fibo de 50 para estar entrando. Gabs, por que você não entrou vendido quando ela tocou nas 50? Porque se vocês olhar aqui, ó, a gente está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas de alta seguida, tá? O topo está um pouquinho mais acima da Fibo de 50. A probabilidade dele buscar o topinho aqui e até buscar 61.8 nesse cenário específico tá maior do que ela segurar aqui. Entendeu? Se esses topos aqui tivesse aqui na Fibo de 50, daria para mim colocar um pouquinho mais para cima um sell limit, né? Um stop um pouco acima da 61.8 e deixar. Aí beleza. Mas como a gente já tem um topo um pouco acima aqui dessa 50 que eu puxei, não compensa. Compensa eu tentar pegar na melhor taxa possível aqui do preço. Beleza? Então, como eu falei, a melhor taxa possível seria um pouquinho aqui em cima, né? Da Fibo de 50, um pouquinho também daria para deixar um pouquinho aqui, ó, esticando, ó, agora dá pra pegar. Vou vir aqui no Shao, o stop loss eu vou colocar um pouco acima ali da 61.8 agora no caso, né? Puxar aqui o stop loss, ó, colocar um pouquinho acima aqui da 50, que ficaria aqui da 61.8, a 200 e... deixa eu ver quantos pontos aqui. Entrei aqui, uns 400 pontos stop, daria uns 400 dólares aqui no caso aproximadamente. Vou colocar aqui 400 dólares. 410 dólares. Take profit técnico dessa operação. Onde que seria o meu take profit técnico agora dessa operação aqui? Eu poderia colocar um take profit técnico aqui nessa região, tá vendo? Vamos ver quantos pontos daria? 775 pontos. Fica no risco de retorno quase de 2 vezes. Ou posso tentar arrastar um pouquinho mais para baixo e no fundo aqui de baixo. Aqui fica no risco de retorno maior, tá? Aqui, nesse cenário aqui, o que isso pode fazer, né? Tu pode fazer uma parcial de 50%, ou uma parcial de 30%, 40%, enfim, né? Ou uma parcial até menor de 10% e deixar até o alvo máximo aqui, que seria um pouquinho mais para baixo. Aí, se você quiser tentar buscar um movimento maior do preço, aí complica um pouco, porque daí provavelmente vai ser uma operação que vai durar mais horas. Porque pode acontecer o quê? Vamos supor que eu vendi aí onde ela tá agora, ela começa a cair. Ela pode fazer isso aqui, tá vendo? Ó, caiu de volta, depois vem, sobe de volta aqui, depois, pá, desce lá embaixo e pegaria um take profit mais longo. Só que, cara, para ela fazer esse movimento, pode ser que ter dia que você entrar, ela vai fazer isso aqui, pá, vai direto. Vai pegar 2, 3 mil pontos direto.
mas a grande maioria dos dias ela vai fazer os movimentos assim. E você tem que saber lidar com esses momentos corretivos, entender que você está numa operação que ela já bateu um alvo técnico e você não quis sair dela, quis buscar mais, né, pontos ali. Então você tem que ter essa mentalidade na tua cabeça também, beleza? Então a operação ficou ali em 410 pontos, tá? Entre a FIBO de 50 e a 61.8, né? Ficou bem próximo da 61.8 na verdade ali. E agora é aguardar, não tem o que fazer. Qual que é o movimento que você bota o stop loss aqui? O momento que você bota o stop loss aqui no 0 a 0. O momento que eu vou colocar meu stop loss aqui no 0 a 0 é quando ela pagar os 410 dólares que ela está de risco. Depois que ela pagar, não é só dar o valor de risco da operação, ela tem que me dar um cenário também. Por exemplo, ó, E1000. Vamos supor que ela volte para a FIBO de 50, tá? Que seria mais ou menos aqui. Vamos supor, não sei exatamente ali, mas vamos supor que seja ali aqui. Vamos supor que ela faça esse movimento aqui, rompa a FIBO de 50, bata 400 dólares, aí beleza, aí eu posso travar no 0 a 0, tá? Porque ela pode bater na FIBO de 50 e voltar a cair. E minha operação tá bem posicionada lá em cima. Tá? Então perceba uma pessoa que vai vender aqui direto. Vendeu, pá, subiu. Esse movimento aqui, provavelmente ela foi estopado, tá? E ela não tá pegando nas regiões que seria mais interessante para ela tá pegando, tá vendo? Para ir seguindo o movimento, tá? Não significa, como eu falei, que não vai romper isso aqui. Ela pode romper. A operação aqui não tá tão forte quanto essa região aqui de cima. Sempre a região maior vai ser mais forte. A região mais esticada do gráfico vai ser a região mais forte para você estar trabalhando, tá? Mas como eu falei, caso ela venha aqui, tá? E faça o movimento corretivo, por exemplo, na FIBO de 5, faça o rompimento aqui agora contra e faça o movimento corretivo, eu teria regiões de zonas de compra nessa região aqui para buscar alvo técnico aqui, entenderam? Então, assim, vocês têm que ter esse né, feeling também de mercado ali para você tá fazendo as operações. Como eu falei, o feeling só pega com o tempo, beleza? Bom, galera, eu vou finalizando a aula aqui. Ficou 1 hora mais ou menos essa aula aqui que eu fiz com vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu passei aqui, né? E vejo vocês nas próximas aulas aí, tá? Para a gente pegar mais exemplos, mais operações também, tá? Eu também mostro o resultado dessa operação na próxima aula, né? Se ela deu vitória ou derrota, tá? E se ela buscou uma taxa lá em cima também, beleza? E tamo junto. Valeu!